Olá, tudo bem para você que está no nosso canal? Não deixe de ver outros assuntos relacionados às pregações, ministrações e louvores aí no nosso canal. Tem bastante vídeo espalhado pelo Brasil e por alguns países. Eu quero vos falar sobre um assunto muito sério hoje, que é a segunda vinda de Jesus, né? Que isso é fato, vai acontecer, e a Bíblia nos ensina que haverá duas fases da segunda vinda de Jesus. Mas antes disso, eu quero vos dizer que quando Deus olha do céu para este mundo, ele distingue três povos. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30, diz que existe o povo judeu, que é o povo de Deus, né? O povo descendente do nosso conhecido na fé, o pai Abraão. O segundo povo que existe é a igreja, que é o povo escolhido por Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o terceiro povo que existe no mundo é o povo gentil, tá? Agora eu quero vos falar sobre a vinda de Jesus. Na primeira fase da vinda de Jesus, a Bíblia diz que ele virá para a igreja. Na segunda fase, ele virá para Israel e para o mundo, incluindo aí os gentios, né? Agora, qual a diferença dessas duas fases da vinda de Jesus? Quando você consegue compreender isso, muitas dúvidas são tiradas. E alguns textos da Bíblia que muitas vezes parecem apresentar-se de alguma forma de contradição, finalmente se tornam claros quando aprendemos e apresentamos esses fatos distintos. Exemplo, na primeira fase da vinda de Jesus, ela será invisível, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, e Mateus 14, versículo 38 e 39. Ao contrário disto, a segunda fase da vinda será visível, está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, e Mateus 24, 30. A primeira fase invisível e a segunda visível. A primeira fase ele vem para a igreja, a segunda ele vem para pisar no Monte das Oliveiras, em Israel. Na primeira fase da sua vinda, ele virá para trazer galardão para os santos. Está lá em Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Leia lá também, 1 Coríntios também fala. Na segunda fase, o propósito é para o juízo. Na segunda vinda, está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Na primeira fase, Jesus virá como noivo. Veja as parábolas das 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 loucas. Ele é o noivo. Na segunda fase, ele virá como juiz e como rei. E a mesma pessoa, ele é a mesma pessoa, não muda, mas a maneira de apresentar-se é diferente, é oposta. Está lá em Salmos capítulo 2. Na primeira fase, Jesus virá para a igreja. E na segunda vinda, ele virá com a igreja. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Ele virá para buscar a igreja na primeira vinda, e na segunda vinda ele virá com a igreja para implantar aqui o seu reino. Na primeira fase ele virá até os ares. Na segunda ele virá para estabelecer o teu reino a partir do Monte das Oliveiras, como eu já falei. Está lá em Zacarias capítulo 14, versículo 15. Para que fique bem claro essa distinção da segunda vinda de Jesus, vamos mencionar na segunda fase. A Bíblia faz menção de um cavalo branco, está lá em Apocalipse 19, 11, estou lendo aqui o que eu copiei para falar para você. Faz menção também de muita glória, Mateus 16, 27. Faz menção também do estado geral de lamentação, Mateus 24, 30, né? Veja os acontecimentos posteriores, a primeira fase da segunda vinda de Jesus. Vitória sobre o anticristo, está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Julgamento das nações, Mateus 25, 31 a 46. Julgamento e restauração de Israel, está lá em Mateus 19, versículo de número 28. Depois dessa segunda vinda de Jesus, que ele pisa no Monte das Oliveiras, aí depois virá a fase do estabelecimento do milênio, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, né? A Bíblia diz que Satanás será preso por 1000 anos, onde haverá a paz em todo o mundo e todas as nações terão que ir até lá em Jerusalém para o adorar, tá bom? Esse assunto do milênio é um outro assunto, outra hora a gente traz esse assunto. Não deixe de ver nossa página, compartilhar, e qualquer dúvida pode colocar aí no nosso canal que a gente está disposto a tirá-la. Deus abençoe e até a próxima.